famílias! Prof. Ariane tá aqui de novo para falar um pouquinho sobre os assuntos polêmicos, né, da educação infantil. Lembrando que quando eu falo educação, eu falo educador como um todo, tá? É pai, mãe, professor ou qualquer pessoa que esteja presente na educação do pequeno. E eu trago para vocês a birra, a tão temida birra. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que isso vai acontecer, não importa a idade do pequeno. Sempre teremos um ou mais episódios de birra. Por quê? Precisamos lembrar sempre que crianças são seres, né? São seres humanos que têm opinião. Não são só crianças, a gente tende a tratar apenas como uma criança. Esquece que é um ser humano, que tem opiniões, que com o passar do tempo vai recebendo informações, vai criando o senso crítico. Mas ainda não sabe expor da maneira saudável, ela vem como um turbilhão, né? Assim como as emoções, as opiniões vêm como um turbilhão. E a gente precisa ensinar eles a colocar em pauta de forma saudável. E é claro, a birra vai ser uma das primeiras formas de expressar as opiniões. Nem sempre a gente concorda com essas opiniões, mas na vida adulta existe uma conversa saudável. Com os pequenos, geralmente acontece a birra. Pode ser por atenção, pode ser porque a criança não concorda contigo, pode ser pelos episódios de ilusão, de perder. A birra sempre vai acontecer, tá bom? A gente precisa ter em mente isso que eu falei para vocês, que são crianças que estão criando o senso crítico e que a gente precisa ensinar a coordenar de forma saudável. Então, assim como nos episódios anteriores, não adianta explodir, né? Dependendo da criança, pode ser gênio também, então a gente precisa ter esse tato. Ele está se expressando de forma crítica ou a criança é assim, é o gênio da minha criança? Percebam, se for gênio, não é tão fácil de lidar, não é tão fácil de combater, a gente tem que mediar. Se for senso crítico, a gente combate, a gente ensina como é a forma saudável de se expressar. Então a gente tem sempre que observar isso, porque senão a criança não aprende, ela só traumatiza. Se tu briga, ela também não aprende, ela só traumatiza. Então percebam, como eu vou lidar com a birra do meu filho? Primeiro, identificar se ele quer chamar tua atenção, se ele está expressando opinião, ou se ele é genioso, né? Tem coisas que estão aqui, nem sempre estão aqui. E esse olhar afetivo, ele é necessário para que a gente consiga lidar com esses momentos. Segundo, não adianta bater de frente. A criança precisa se acalmar para depois aprender. Então, se o momento de birra é de explosão, a gente deixa de ladinho, a gente espera ela explodir. Se há necessidade afetiva, a gente acolhe, tá? E depois que essa criança se acalmar, a gente conversa. Às vezes a criança tá muito braba, né? Por exemplo, se for expressão de opinião, ela não quer saber de você. É você que tá em conflito com ela e é por isso que a birra aconteceu. Então a gente dá um tempinho para aquele ser humano que precisa de um tempinho, tá? Seja para explodir ou para se acalmar, e depois a gente conversa. Se for atenção, descubra qual é o momento em que ele precisa da tua atenção, porque às vezes a birra é grande, às vezes eles quebram as coisas, né? Então a gente contém e tenta descobrir aonde aquela criança está necessitando. Entendam, não é fácil, exige muita observação, às vezes exige muitos dias de observação, sempre com a contenção, ok? Sem uso de força, não há necessidade. A gente precisa entender muito mais do que brigar, tá bom? Até porque ninguém aprende na base do tapa, ninguém aprende na base do grito. Isso é fato. Então entendam, a birra é um serzinho desse tamanho que tá te testando constantemente. Às vezes porque ele te quer, às vezes porque ele tem opinião, às vezes porque ele tem senso crítico. Isso não é ruim, isso é muito bom. Nós, como educadores, adultos e já com conhecimento, é que precisamos mediar para que isso aconteça de forma saudável. E é claro, com o passar do tempo, essa birra vai virar uma conversa saudável, ok? Espero que tenham gostado.